vamos começar mais essa rodada de conversa. O tema de hoje está diretamente relacionado com a questão ética, com a relação ética e educação. O tema é a ideia de autoridade. É um tema complexo para ser abordado numa perspectiva teórica. Então, nós vamos mesclar o tempo todo uma conversa sobre teoria, que é fundamental, mas com a ideia de autoridade no dia a dia. Para isso, até eu estou circulando aí entre vocês, ó, um texto de um jornal, A Autoridade de Francisco. Naturalmente, a referência ao Papa, não é? E aqui o que interessa é exatamente a gente ler por que o título é esse, A Autoridade de Francisco, qual é a ideia de autoridade, mas na página de um jornal, né? E particularmente vamos conversar aqui sobre a autoridade do professor, do pai, a autoridade ligada diretamente à questão educacional. A ideia de autoridade está diretamente ligada à ideia de ação, à palavra ação, que foi a nossa primeira convidada teórica aqui na disciplina, não é? A ação como o fazer com consciência, só que a autoridade está ligada à ideia de ação sobre os outros, não é? Ação sobre os outros num sentido diferente, claro, da mera coação, da mera coerção, não é? Então, relembro aqui que a perspectiva humana é de a ação ser o outro, assim, da resposta, a resposta ser o outro da ação, e não a gente permanecer no nível do simétrico do ação-reação, né? Da reação, que é o modo de fazer as coisas do bicho. A consciência pressupõe a responsabilidade, responsabilidade associada a essa capacidade de ter resposta, de responder por. E isso tem a ver com a ideia de autoridade na medida em que toda autoridade responde pelo outro, em algum contexto. Se você não quer ser responsável pelas ações dos outros, diz, não, no máximo eu cuido da minha e tudo bem, é uma maneira de encarar, mas não pode exercer nenhuma autoridade. Quem é chefe da sala da sala que habita, eu sou o chefe, tem que responder por algo que vai além de si mesmo, não é? Bom, agora, essa ação sobre os outros, claro que a força não tem a ver com a autoridade. O que é o conceito de autoridade está bem distante da ideia de coerção, da ideia de força, de violência, né? A autoridade, a ligação direta é com a ideia de poder, ainda que poder e autoridade não signifiquem a mesma coisa, não é? Esse é um dos pontos para a gente conversar hoje. Eu já falei aqui de uma enciclopédia bem peculiar, uma enciclopédia italiana, mas é a edição portuguesa que é especialmente interessante, a organização da edição portuguesa, né? A enciclopédia Einaudi. Essa enciclopédia, ela representa, assim, o conhecimento como um mapa mundi. Olha que interessante, ó. Mesmo sem conseguir ler, mas imagine, aí é o esboço de um mapa mundi, não é? Cada território é um grupo de palavras. Então, cada volume, são 43 volumes, é um grupo de palavras, não é? Por exemplo, tem um volume que é dialética. Então, esse volume é um conjunto de 6 ou 7 artigos só, mas um artigo é abstrato, concreto. Outro artigo é identidade e diferença. O outro é oposição, contradição, qualidade e quantidade, teoria e prática. Esse é um volume, dialética, só as oposições, não é? E então, só que se fala de todos os conteúdos, de todas as áreas, mas a partir dessa perspectiva, não é? Dialética. Tem um volume que é local, global. Aí nesse volume tem tudo que é passagem de resultados locais para resultados globais em todas as áreas. Pode ser na política, na sociologia, na matemática, não importa. Esse volume local global, mais da metade do volume é matemática, né? Passagem de resultados locais para resultados globais.
E vai por aí. E tem um volume, tudo nela é interessante, né? É bem feito, bem cuidado. São poucos verbetes, cada um com 40, 50 páginas, então não é uma consulta assim, en passant, né? O volume 14 é Estado, Guerra. A temática, né? Estado, Guerra. E vejam os verbetes do volume 14. Poder, autoridade. Poder barra autoridade. Norma, Constituição, sociedade civil, público barra privado, democracia barra ditadura, Estado, nação, diferença, Estado, nação, não é? Fronteira, e vai por aí, né? Esse verbete, poder, autoridade, é relativamente curto até para os padrões da enciclopédia. São 14, 15 páginas, mas seria interessante, né? Vocês terem, né? E os autores são pessoas, em geral, notáveis. Particularmente o autor desse verbete, poder, autoridade, 15 pagininhas aí, é o Bobbio, o Norbert Bobbio, né? Então, é especialmente interessante e particularmente para a aula de hoje. Está circulando aí entre vocês. O poder tem a ver com o consentimento, uma coação assim consentida, diferente da coerção, né? Agora, o consentimento não significa legitimidade, não é? Alguém que põe uma arma aqui na minha cabeça, ela me faz consentir em um monte de coisa que eu não acho legítima, não é? Agora, essa coação consentida por ser legítima, é isso que está associado à ideia de autoridade, não é? O consentimento é o elemento aí fundamental. O poder, não é, aqui no meio, a frase inicial do verbete do Bobbio, poder, autoridade, é a seguinte, assim, não existe instituição sem poder, não existe poder que não seja associada a uma instituição, não é? Fora disso é força e força bruta, não é? A sociedade se organiza e há estruturas de poder, diferentes estruturas de poder, não é? Mas o poder está ligado ao funcionamento de uma instituição. Agora, há quem se apodere das instituições, não é? E perca a legitimidade, né? Perca a autoridade, perca a legitimidade, né? Mas o caminho está por aí. O mistério está por aí. O que leva a essa legitimidade? O que torna uma autoridade, quer dizer, um poder assim, consentido, né? Legítimo. Eu estou passando um texto do jornal aí, o Estado de São Paulo, que é a autoridade do Francisco, do Papa, né? Na visita recente aí aos Estados Unidos, a Cuba. Então, de onde vem essa autoridade? Ela existe? De onde vem? É o texto aí desse editorial, não é? A propósito disso daí, não sei se vocês já viram, mas há uma frase célebre do Stalin, quando, no período anterior à Segunda Guerra, né, falaram para o Stalin assim sobre, não, mas e o Papa e tudo? E o Stalin, de bate-pronto, falou assim, quantas divisões tem o Papa? Né? Ele falou numa reunião na França e tudo, quantas divisões tem esse Papa aí? Né? Porque se não tem nenhuma, eu não tenho que conversar com ele e tudo, né? O resto do discurso não precisa repetir. Mas quantas divisões tem é assim, a força, né? A força que tem o Papa. E naturalmente, no caso do Papa, não há nenhuma força, há uma estrutura de poder, não é? Eclesiástica, assim, e há uma autoridade que esse é o segredo, é um mistério, né? O mistério aí da autoridade, de onde vem essa legitimidade. Só uma referência de passagem. Há uma relação
intuitiva, assim, uma confluência intuitiva entre as noções de autoridade e de competência. De vez em quando a gente ouve falar, assim, qual é a autoridade competente, né? Autoridade competente. E qual é o link aí que se estabelece entre essas duas ideias, antes de entrar mesmo de autoridade. É interessante, porque o que une fortemente essas duas ideias é a ideia de âmbito e a ideia de limite. Não existe competência sem se fixar o âmbito, competente nisso, competente naquilo. Não faz sentido um discurso assim, competente para o que der e vier, né? Competência exige uma especificidade e a autoridade igualmente exige âmbito, exige limite. Em termos humanos, não existe autoridade sem limite, né? Autoridade para o que der e vier. Falou de autoridade, já tem que delimitar onde funciona, né? Em que espaço funciona. A ideia de autoridade é tão difícil de se conversar sobre ela, frequentemente, é porque ela é diretamente associada aos desvios, ao autoritarismo, né? Que é um desvio na ideia de autoridade. Só que o desvio que o autoritarismo representa, vamos tentar caracterizar aqui o que é isso, o autoritarismo, tem uma contrapartida, que é, assim, o autoritarismo é um desvio por excesso, né? Mas um desvio por falta é a prevaricação, né? É você ter uma autoridade e não exercer, uma autoridade naturalmente legítima e tudo, e não exercer. Isso é prevaricar. E a prevaricação é crime tipificado em lei, né? Fulano de tal, estava exercendo tal função, tinha que fazer isso, pode ser o porteiro de um prédio, e não fez. Era do âmbito da responsabilidade dele e ele não fez, então prevaricou, né? E a competência também tem os limites, né? E os desvios, né? O desvio principal da ideia de competência é a associação pura e simples de competência à competência técnica. Quem é bom tecnicamente é competente, né? Mas não basta isso para caracterizar uma pessoa competente, né? A competência envolve compromisso, compromisso público, né? Bom, entrando no tema, a ideia de autoridade, ela está diretamente ligada à ideia de autoria, não é? De autoria. O verbo que dá origem às duas palavras é augere. Augere, em latim, quer dizer aumentar. Então, o autor, literalmente, autor quer dizer aumentador. O autor é alguém que cria alguma coisa que antes dele não existia, não é? E daí o mundo fica maior pela ação, por conta da autoria, não é? Amplia. A autoridade está ligada com isso, né? Ainda que seja matizada, é diferente. Tem a ver com a criação, com o aumento, a criação, mas da ordem, da organização. Em Roma, de Roma que vem a frase assim, o poder emana do povo, todo poder emana do povo, né? O poder vem do povo, sim, o poder vem do povo, não é? É a base da republicana, né? Do pensamento republicano, o poder vem do povo. Só que a autoridade vem de onde? Em Roma era o poder vem do povo, mas a autoridade vem do Senado, né? Havia o Senado, os senadores mais velhos, não é? E que é quem autorizavam. O autorizar era dizer, vai firme, é por aí mesmo, né? Mas a autorização vinha de um outro lugar, né? Não era da massa, do povo, assim, vai fazendo e isso, as coisas vão acontecendo. André, o poder emana do povo, mas a autoridade vinha lá do Senado, né? E a autoridade é uma palavra que a gente entra um pouco mais no significado quando a gente relaciona com responsabilidade, por exemplo,
não há pleonasmo mais vicioso do que a autoridade responsável. Se não é responsável, não é autoridade. Se foi, já era, né? E não é mais, né? Então, quando é difícil falar sobre autoridade, dependendo do âmbito, do ambiente, a gente começa a falar de quem é o responsável, né? E a responsabilidade é diretamente ligada à ideia de autoridade. Quem responde por, que é o sentido fundamental, de responder por, né? Agora, em termos pessoais, cada um de nós, isso já apareceu aqui em outros momentos, cada um de nós, a marca de uma pessoa é a existência de um âmbito interno no qual nós é que somos a maior autoridade sobre nós mesmos. Ninguém de fora pode entrar lá e me mandar fazer coisa que eu não quero. Esse fundo da pessoa o Ortega y Gasset chamava de o fundo insubornável da pessoa. Ali sou eu. Mexer é mudar a pessoa que eu sou, não é? Por outro lado, eu respondo por tudo que decorre desse fundo. Eu digo, eu sou assim, não me venha que eu não vou fazer isso. Mas eu respondo por isso, não é? Isso é uma discussão interessante, bem colocada pelo Thoreau, Henri Thoreau, né? Nos Estados Unidos, assim, ao se criar esse conceito, essa ideia. Thoreau é século XIX, né? Primeira metade do século XIX, ao se colocar a ideia de desobediência civil, não é? As 18 primeiras páginas desse livro são o escrito do Thoreau, que fundou essa ideia de desobediência civil, que depois vai ser elaborada, amplificada e tudo na Índia, na luta pela libertação da Inglaterra, né? Quem? Gandhi, que praticou, né? Você vê poucas pessoas que praticaram efetivamente a desobediência civil, porque desobediência civil não é simplesmente desobediência de quem está do lado civil, não é isso, é um conceito, né? Então, em que consiste esse conceito? Aqui tem 18 páginas originais do Thoreau a respeito disso, né? No fundo, a desobediência civil, como conceito político, pressupõe três coisas. Pressupõe, assim, a não violência, em primeiríssimo lugar. Não existe desobediência civil violenta, né? Partiu para a cacetada, não diga que está seguindo os preceitos da desobediência civil. Desobediência civil é não violenta e ponto, né? Segundo, a caracterização da desobediência civil é assim: eu não posso me esconder e dizer que estou desobedecendo. Se eu não aceito e vou desobedecer, tudo bem, mas eu tenho que ocupar todos os fóruns, todas as portas que se abrirem para ir lá e denunciar. Não pode se trancar em casa e dizer que está praticando a desobediência civil sem fazer nada, né? Abre um espaço ali, eu vou lá e falo, defendo a minha posição, abre ali, eu vou e falo. Isso é o conceito do Thoreau, não é? E terceiro ponto é eu perdi. Eu fui em tudo que é lugar, falei, ninguém deu bola para mim, eu perdi, né? Eu digo, mesmo assim eu não cumpro. Tá bom, é um seu direito, né? Mas eu assumo a responsabilidade pelo que decorrer disso. O Thoreau esperneou, falou, a briga dele era com o imposto de renda no estado dele, né? Perdeu, foi preso, veio, a polícia prendeu e tudo bem, né? Amigos e juntaram e fizeram, pagaram fiança, ele ficou um pouco preso, depois saiu, mas são as coisas naturais, ele não saiu chorando, nem resmungando, nem dizendo, essa é a regra, não pago porque não acho que seja justo, né? E vai lutar e... não violência, a abertura para pôr a boca no trombone, vamos dizer assim, não é? E se expor e dizer, não topo, não acho que isso seja justo, não é? E o terceiro ponto se perdeu, assume sem chorar, né? Essa é a instituição. É por isso que tem tantos elogios e tão poucos praticantes, né? Gandhi foi um praticante legítimo dessa instituição política, né? A desobediência civil. Bom, mas então, quando a gente começa a falar de autoridade, começa a falar disso, de responder
né? Mas de responder pelo outro. Porque responder por mim é condição de minha constituição como pessoa, como cidadão, né? Responder pelos meus atos. Agora, a autoridade é quem responde pelos atos dos outros, não é? Aí sempre há a perspectiva de você dizer, não quero que ninguém responda por mim, eu não quero nenhuma autoridade. É a posição do anarquismo, não é? Anarquismo como corrente política, não é? Como instituição política, quer dizer, não precisa de poder, a arquê é poder, não precisa de poder, deixa que a gente se organiza. É a perspectiva anárquica, não é? Do anarquismo. Agora, fora disso, é preciso, se deve haver uma estrutura de poder, é discutir sobre o que torna uma estrutura de poder legítima, né? Que faz com que a gente consinta, aceite as regras para viver em sociedade, as normas para viver em sociedade, né? E outra porta de entrada para a gente discutir a ideia de autoridade, essa responsabilidade é fundamental, e a outra é ligada com essa, a ideia de tolerância, né? A tolerância é um atributo da autoridade. Somente uma autoridade pode ser tolerante. É interessante isso, porque a gente vê a ideia de tolerância associada, assim, em geral, tolerante, mas você ser chamado de tolerante, ou ser considerado tolerante, porque você, vamos dizer assim, deixa rolar algo pelo qual você não é responsável, você não tem responsabilidade com aquilo, isso não é tolerância, isso é arrogância. Como que eu tolero uma coisa? Eu digo que tolero uma coisa que está fora do âmbito da minha responsabilidade. É quando a responsabilidade é minha que eu tenho que dizer, tolero, está tudo bem, mas é quando eu sou responsável, não é? Então é uma porta de entrada também interessante a discussão sobre a autoridade, tocar na ideia de tolerância. Em termos atuais, né, mais recentes, não indo buscar em Platão, Aristóteles, mais antigo, em termos de autores mais recentes, né, que partem desses antigos e filósofos importantes, mas que têm uma visão dos acontecimentos, né, históricos em termos mais recentes, sobretudo nos exemplos, o livro da Myriam Revaud-Dallon, Le Pouvoir des Commencements, O Poder dos Inícios, né, que já foi apresentado aqui, é um livro, para mim, um livro ímpar, né? Esse livro daqui, o poder dos começos, de começar, a responsabilidade por começar algo. Aqui isso abre uma perspectiva muito interessante para a gente como professor. Faz parte da nossa função, na escola básica, isso é crucial, iniciar algo nos outros. O tempo todo você está iniciando algo nos outros. Não é? Fazendo com que os outros entrem numa ou noutra, né? Não por autoritarismo, não por coerção, mas faz parte da sua função. Essa é a função assim, da educação, não é? E aí isso é de uma enorme responsabilidade, né? Imagina. E a responsabilidade é que é assim, o link para a gente falar sobre a autoridade do professor, por exemplo.